Fala galera, beleza? Então vamos iniciar lá hoje com a autoliberação do peitoral, tá? A gente pode utilizar o rolo ou a bolinha, tá? Para as mulheres, tá? Eu sempre indico a bolinha porque é uma área bem pontual nas mulheres, tá? A gente vai pegar sempre o peitoral mais próximo à axila, né? Mais perto às suas inserções. A sua inserção, na verdade, certo? Porque a gente tem glândula, certo? Então não tem o que liberar e o músculo ele tá mais clavicular, ó, ele tá mais perto da clavícula e ele vem mais aqui, então axial mesmo. Então a gente pede que as meninas sempre liberem mais próximo à clavícula aqui em cima e também aqui perto da axila, mais na inserção do músculo, certo? E isso a gente vai fazer tanto no solo como na parede. Eu fixo a bolinha lá no solo ou na parede e faço então compressão sobre esses dois pontos, o mais axilar e o mais clavicular. Beleza? Os homens eu posso utilizar a bolinha também lá como um todo, tanto utilizando a parede como utilizando o solo, ou eu posso utilizar o rolo que pega uma área muito maior, né, de contato. Aí eu vou colocar o meu peitoral lá ó, sobre o rolo, manter esse meu braço lá, né, no prolongamento do meu corpo e automaticamente eu vou fazer umas rotações ó, no meu tronco para pegar as fibras ou porções mais externas do peito e se eu rodar em direção ao rolo, ó, eu vou pegar as fibras mais mediais. Eu posso fazer com deslizamento? Pode, mas como o rolo já pega toda a área do peitoral, só uma força de atrito já é o suficiente para distensionar essa musculatura, certo? Então são as duas formas que a gente pode utilizar para liberar o nosso peitoral maior hoje aí, através dos recursos que temos, ok? Então, feito a liberação do músculo peitoral maior, agora a gente vai alongar ele, tá? A gente vai utilizar então uma mobilidade passiva, tá? Desse músculo peitoral, onde eu vou pegar qualquer apoio, tá, galera? Parede, um poste, uma geladeira, um armário, qualquer coisa que eu consiga apoiar minha mão. Vou botar a palma da minha mão apoiada, sempre mantendo mais ou menos um ângulo de 90 graus aqui, certo? Vou então, nessa extensão horizontal, ó, eu vou tentar manter o meu tronco mais reto possível, ó, nem que eu tenha que dar uma forçada aqui para fora, certo? E aí então eu vou sentir bem o alongamento do músculo peitoral, certo? E aí eu vou manter lá o tempo de 30 segundos de um lado e depois eu vou trocar 30 segundos do outro. Agora a gente vai fazer uma ativação dessa musculatura, também passiva, tá? Só que agora a gente fez uma mobilidade passiva, agora a gente vai trabalhar uma ativação passiva. Eu vou ativar o músculo, vou fazer ele se contrair, só que de forma estática. Eu vou utilizar o recurso de uma parede também, eu vou colocar as mãos na parede, tá, galera? E automaticamente lá, ó, eu vou agora, colocando as mãos na parede, eu vou fazer força contra a parede. E vou manter essa força contínua. Então, mãos na parede e eu vou como se eu quisesse empurrar essa parede. Automaticamente, já nesse mecanismo motor, eu já vou ter uma ativação, uma contração do peitoral gigantesca. E eu vou manter então essa ativação pelo tempo que a gente está exigindo ali no nosso treino. Certo? Relaxa, acabou o tempo, relaxa, dá uma descontraída, deixa ele distensionar um pouco, dá uns 30 segundos para reestabelecer o sistema energético, certo? Para reagrupar lá as fibras, para né, o tecido se reorganizar e aí eu vou lá de novo e faço mais uma vez esse processo, beleza? Fala galera, então agora a gente vai ver lá ó, a prancha sobe e desce, tá? A gente vê muita gente utilizando esse exercício como um exercício dentro de um conceito de força pra sei lá, desenvolver peito, ombro, tríceps, porque tô fazendo força de empurrar, não que não pegue, tá? Mas a grande ideia da prancha sobe e desce é, quando eu alterno o nível, eu crio uma estabilidade monstra. E eu tenho que então resgatar essa estabilidade através da ativação do centro do meu corpo. Então, toda vez que eu faço a troca de nível, a tendência é eu fazer vários movimentos de compensação no meu tronco, no meu quadril. Então, a ideia é eu estabilizar e tentar minimizar esses efeitos compensatórios. Então, como a gente vai trabalhar?
eu vou sair da prancha, eu vou alternar então do nível baixo para o nível alto. Sempre alternando a subida, ó, e a descida, mantendo o core bem ativo lá e criando o mínimo de disfunções aí possíveis. Próximo exercício é o windmill, tá? Ou catavento. É um exercício de mobilidade e estabilidade. Então, para vocês entenderem, tá? Dentro do windmill é importante a gente ter o core bem ativo, as escápulas bem ativas para fazer a manutenção lá, né? Dessa flexão a 180 graus lá do meu ombro, certo? Vou criar mobilidade na minha torácica, vou criar mobilidade no próprio ombro, né? Vou ter mobilidade no quadril. Então é um exercício que vai, cara, basicamente envolver quase todas as articulações do nosso corpo, tá? É um exercício complexo, é um exercício que requer bastante concentração, né? Que vocês façam ele de forma bem controlada, bem lenta, tá? Então a gente vai sair lá numa situação lá semi-ajoelhado, tá? Então eu vou ficar lá semi-ajoelhado. Do lado que eu tenho o joelho alto, eu vou pegar um peso. Pode ser um kettlebell, pode ser um halter, tá? Ou qualquer adaptação que vocês tenham. Sempre lembrando, o windmill, o ideal para iniciantes é no máximo 2 kg, tá? Ou se for muito iniciante mesmo, pode até ser uma bolinha. Posso pegar uma bolinha apenas lá, porque a ideia é o movimento, tá? E a galera mais avançada também não abusem muito, tá? Intermediários ali em torno de 3, 4, avançados no máximo 6. Só quando tiver um bom nível de treinamento, né, uma adaptabilidade boa desse fundamento, a gente pode pensar em cargas. A gente sabe que pelas escolas aí mundiais de força, o windmill é um exercício que a gente sim chega a cargas elevadíssimas, mas a gente tem que ter um processo de progressão. Certo? Então o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou segurar lá o peso, sempre lembrando que se for um kettlebell eu não posso perder a queda de braço para esse kettlebell, né? Então eu tenho que manter meu punho neutro. Eu vou então, ó, estabilizar lá agora através, né, do meu ombro e das minhas escápulas esse peso lá no prolongamento do meu corpo. Vou ativar o centro do corpo e agora o que eu vou fazer? Ó? Aquele meu pé tá atrás lá, ele tá ativo. Agora eu vou jogar ele para dentro, ó. E automaticamente, então, agora eu vou liberar o movimento. Só que eu tô explicando para vocês, tá, galera? Mas eu tenho que estar o tempo inteiro com um olhar, ó, no kettlebell ou no peso que eu tenho. Agora, feito aquele processo lá, ó, de tirar a perna para trás ali, ó, pro lado, eu vou então agora começar a jogar o meu quadril como se eu quisesse sentar naquele calcanhar e eu vou lá então buscar um apoio no solo, sempre mantendo essa estabilidade. Aí eu vou voltar lá de novo e aí posso então voltar meu pé lá para o início. Então, trouxe meu pé, dou uma acomodada lá no quadril, busco toque no solo, sempre olhando lá para o peso e mantendo esse peso bem estável. Volto lá para a situação semi-ajoelhada e retorno lá meu pé à parte de setup. Então, trouxe o pé, comecei a buscar lá mobilidade no quadril, busquei a mobilidade na minha coluna torácica, volto para a situação de setup, certo, galera? Sempre lembrando, tá? Cada vez que eu tocar vale 1, tá bem? No solo. Agora a gente vai ver então a mobilidade rolo, tá? Então a gente vai pegar um rolinho. A gente com certeza teve agora a torácica bem exigida nesse exercício anterior, né, que é o windmill. Então agora a gente vai pegar o rolo e vai dar uma soltada na torácica. Deixa o rolo aqui. Quem não tiver o rolo pode fazer sem, tá, galera? Então, ó, tem o rolo, eu vou entrar lá com a mão, o espelho da minha mão lá no rolo, vou conduzir, ó, girando, olhando lá pra cima e volto. Sempre nesse sentido. Quem não tem o rolo, entrou sem rolo mesmo, ó. Certo? Agora a gente vai ver o 3T no solo, tá, galera? Então a gente vai criar uma situação tipo de prancha alta,
tentar fazer aqui pra vocês verem, ó, tá? Tipo prancha alta lá, tá? Vou flexionar um quadril, 3 vezes eu faço a troca. Sempre mantendo um pé alto, né? Sem tocar o solo. Dá uns 2 segundos lá, ó, dessa flexão de quadril e vai alternando, certo? Sempre 3T, 3 movimentos. Próximo exercício, então, é o agachamento matrix, tá? O agachamento matrix, na verdade, pessoal, eu vou unir 3 agachamentos, tá? O agachamento em base alternada frontal, que seria a passada, o agachamento em base alternada, certo? Para trás, que seria a passada reversa, e o agachamento lateral, tudo na mesma perna em sequência. Então eu vou para frente, fiz a passada anterior, volto com a mesma perna, fiz a reversa. Agora eu vou lá, ó, direto e levo para a lateral e faço o agachamento lateral. Agora eu vou lá e trabalho a outra. Sempre tentando manter o controle, certo? Aí eu vou lá e busco o agachamento lateral. Então sempre nessa sequência. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então sempre alternando, um agachamento para frente, um para trás em base alternada e o lateral. Troca a perna e eu vou sempre então, fiz 3 para um lado, fiz 3 para o outro, 1 e vou sempre alternando. Galera, agora o agachamento é o agachamento toque e sai, tá? Então vocês podem criar uma referência, né? Um banco, uma cadeira, alguma coisa, vai se posicionar em frente a ele. Vou ativar bem o centro do meu corpo, lembrando que agachamento é um dominante de joelho, então evitar que o meu joelho abra ou feche, né, criando um VAR, um valgo dinâmico ali na situação disfuncional, tá? Então eu vou botar os braços para frente, ativo o centro do corpo, ó, tocou, voltou. Tocou, subiu. E empurra bem e tenta fazer bem as extensões para ativar bem a musculatura. Certo? E aí a gente vai finalizar com o chapeuzinho, galera, tá? Que é uma corrida que nem o chapeuzinho vermelho, por isso que a gente chama de chapeuzinho, tá? Mas é como se eu me deslocasse passeando na floresta lá como o chapeuzinho faz. Então é um salto, ó, meio que vertical, ó, com marcha. E eu vou lá sempre, vou e volto, né? Então trabalhando, ó. Eu meio que salto numa perna e flexiono o quadril para subir. Então, ó, uma perna impulsiona e o quadril conduz, ó, e eu tô marchando junto, certo? Sempre nesse processo. Então, é uma marcha, só que é uma marcha bem vertical, certo?